diante disso e de toda a oração da nossa manhã, nós só podemos ficar com esta passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Leia junto comigo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Vamos repetir todos juntos? 2 Coríntios 5, 17. Todos. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Eu quero ouvir só você, juntos. E para que isso aconteça, é preciso uma coisa simples, mas muito importante, que é a gente se entregar a Jesus para valer. Se entregar para Jesus para valer. Porque a gente é muito de mais ou menos. E a gente também é disso. A gente faz algo, mas depois a gente vai levando no mais ou menos, como se não tivesse feito. Só para ser mais concreto ainda, certamente você já se entregou a Jesus, e se entregou para valer, mas é que depois a vida continua, e acontece isso, e acontece aquilo, e é um problema, é uma situação, é uma tentação, é até mesmo uma queda, e você vai vivendo como se não tivesse se entregado para Jesus. E ao mesmo tempo, a tentação é daninha. Ela começa a colocar na nossa cabeça e no nosso coração essa atitude, como se eu não me tivesse entregado para Jesus para valer. E eu acabo perdendo essa maravilha de que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Você tem um copo d'água aí? Ou só água? O copo d'água está aqui, mais fácil. Olha aqui, se eu disser, todo aquele que está no copo d'água é uma nova criatura. Para que seja uma nova criatura, é preciso que esteja no copo d'água, lá dentro. Eu não posso ficar entrando e saindo. Não, eu tenho que estar, porque todo aquele que está em Cristo. Então olha para o copo d'água. O que a palavra diz? Todo aquele que está quer dizer está, permanecer. A água está friazinha, não está gelada não, mas está bem friazinha. Embora esteja bem friazinha, eu tenho que conservar o meu dedo aqui dentro. Mas é tão simples, basta conservar o meu dedo aqui dentro. Então, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E por que é uma nova criatura? É uma nova criatura porque está em Cristo, porque permanece em Cristo. Portanto, gente, basta permanecer em Cristo para ser uma nova criatura. Então, eis que tudo se fez novo. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Mas eu preciso permanecer em Cristo. Preciso permanecer. É por isso que eu digo, é muito simples. É só permanecer em Cristo, mas é preciso permanecer. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, mesmo que você já tenha se entregado a Jesus, agora é o momento de você se entregar para valer.
Até vamos fazer assim, como se você nunca tivesse se entregado a Jesus. Me perdoe, porque eu também vou fazer isso. Vamos nos entregar agora, como se nós não nos tivéssemos nunca entregado a Cristo. Vamos nos entregar para valer. E você que por acaso, que está aqui, você que está em casa, que não tinha se entregado, ou que estava com dúvidas, é porque o diabo pode colocar essas dúvidas na cabeça da gente. Até várias vezes nós já contamos aqui na Canção Nova este fato, essa historinha de um homem que havia se entregado a Jesus e se entregado para valer. Só que sempre vinham dúvidas na cabeça dele. Mas será que eu me entreguei mesmo? Será que foi para valer? Será que realmente eu sou uma nova criatura? Até que um dia, ele não aguentou mais. Ele estava trabalhando no campo, era um camponês, na roça. Ele disse: eu vou acabar de uma vez para todas com isso. Se ajoelhou no chão ali, onde ele estava trabalhando, se ajoelhou no chão e fez a sua entrega para Jesus, para valer. E acabando de fazer a sua entrega, como ele era camponês, ele pegou uma acha de lenha, um pedaço de pau, com o canivete dele, aqueles canivetões, né? Como meu pai tinha, o pai da gente, né? Tinha aqueles canivetões. Pegou o canivete dele e gravou a canivete ali no pau de madeira, pôs a data, como se fosse hoje, 22 de junho de 2003. Hoje, 22 de junho de 2003, eu me entreguei a Jesus para sempre. Depois ele pegou aquele pau, pôs no chão e com a enxada, enterrou aquele pau ali e disse: ficou um marco. Ficou um marco. Para que em qualquer ocasião que eu tiver dúvida, ou que a tentação vier colocar dúvida na minha cabeça, eu sei que aqui ficou um marco. Eu posso voltar aqui e encontrar escrito aqui nesse pau, e não vai sair, porque eu gravei com canivete, está aqui escrito que no dia de hoje eu me entreguei para Jesus para sempre, é definitivo. Gente, é preciso fazer isso. E hoje nós vamos fazer, agora nós vamos fazer. Até repito, se você nunca fez, faça agora para valer. Se você já fez, como eu disse, vamos fazer como se nós não tivéssemos feito. Só para quê? Para que você faça para valer. Porque quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, a gente faz para valer. E por que nós vamos fazer isso? Porque você conhece muito bem, ontem nós cantamos, né? Eu não sei que tom que é, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Me ajuda. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. É Jesus dizendo a você: ninguém te ama como eu, não, ninguém te ama como eu. Sim, ninguém te ama como eu, te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Do começo. Tenho esperado este momento. Sim, Jesus ficou esperando esse momento. E foi agora.
Tenho esperado que viesses a mim. E você veio, graças a Deus. Tenho esperado que me fale. E agora chegou o dia, a hora de falar. Tenho esperado que estivesses assim. E você está entreguinho para Jesus. Eu sei bem o que tens vivido. Se sei o que você tem vivido, meu filho. Sei também que tens chorado. E quanto? E quanto? Eu sei bem que tens sofrido. E quantos sofrimentos? Pois permaneço ao teu lado. Sim, eu estou com você, nunca te abandonei, mesmo que você me tenha abandonado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Para frente e siga de coração o que essa música está dizendo. Eu sei bem o que tens vivido, ainda que nunca me reveles. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Isso é verdade, é uma grande verdade. Eu te levo em meus braços. Sim, como eu te levei nos meus braços, pois sou teu melhor amigo. Agora eu quero ouvir você. Ele só fazia os backs. Vocês, vai ser bonito. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Gente, aí está a grande verdade. É por tudo isso, é por tudo isso. E é por cada um de nós, é por você. É por você. Está aí uma grande verdade. Se fosse só por você, Jesus viria, Jesus faria tudo aquilo que fez. Porque Ele te ama. Até interessante, está lá em Isaías 49, se você quiser pegar rapidinho na sua Bíblia, ou então você escuta. Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai-me atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Isso é uma coisa pessoal, é você. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Até eu escrevi aqui na minha Bíblia, Jonas. Eu escrevi ao lado da minha Bíblia, pode mostrar.
Eu escrevi aqui: o Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Uma flecha, Jonas. Você também. Eu não sou uma exceção. Graças a Deus eu sou a regra. Tornou a minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com sua mão, fez de mim uma flecha. Versículo 3, disse-me: tu és meu servo, em quem me rejubilarei. E a gente pode virar a página, versículo 5, e agora o Senhor fala: Ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo. O Senhor escolheu você pessoalmente. Que beleza! Já no ventre da sua mãe, o Senhor te amava, já te conhecia pelo nome. Seu pai e sua mãe ainda talvez nem tivessem escolhido o nome, porque ainda não sabiam se você seria menino ou menina, mas Deus já sabia quem você era, e sabia tudo de você. Desculpe também as loucuras que nós acabamos fazendo, sabia, e não deixou de te amar, e não te descartou. E o mais bonito, que ainda antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já te amava, e já te queria, e é por isso que você veio à vida. Você não veio por acaso não, você veio porque Deus havia escolhido você, não era outro, não era outro, não era outra, era você e só você. Porque você sabe, na hora da sua concepção, eram pelo menos outros 40 milhões concorrendo. Imagine um concurso no qual tenha 40 milhões e você é o escolhido, o selecionado é você. Por que aconteceu isso? Porque era você. Porque se fosse qualquer um daqueles seus possíveis irmãozinhos, já não seria mais você, mesmo biologicamente já não seria você. Deus escolheu você, e escolheu você porque amou você. E por que Ele escolheu você e amou você? Porque na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. O Pai quis dar de presente para Jesus uma multidão de filhos, de irmãos dele. O Pai não quis que Jesus ficasse só, não, Ele quis dar uma multidão de filhos, de presente para o seu Filho único Jesus. Você é um presente do Pai para Jesus, e você foi selecionado para viver com Ele por toda a eternidade. Gente, não é por 100 anos, não é por 150 anos, nem por 200 anos, nem por 1000 anos, é por toda a eternidade. Você foi selecionado para viver a vida de Deus, junto com Deus, irmão de Jesus, participando das mesmas alegrias do Filho de Deus, da mesma vida que nós não somos capazes de imaginar, porque assim como a criança que está no ventre da mãe, ela não é capaz de imaginar como é que vai ser a vida dela fora do ventre da mãe, ela não é capaz. Nós aqui não somos capazes de imaginar como será a vida eterna. Nós estamos aqui nessa terra como que num grande ventre materno. Tudo que nós falamos, tudo que nós imaginamos é quase nada em comparação com o que vai ser. Jesus nunca chama simplesmente de céu, nem de paraíso. Jesus chama sempre de vida eterna, porque o que nós vamos viver é uma vida, com tudo aquilo que uma vida tem, que vai ser maravilhoso. Nós seremos realmente uma nova criatura, e é por isso que Ele quer que desde agora nós já sejamos uma nova criatura. Assim como a criança que nasce, que é dada à luz, já no ventre da mãe, ela já era aquela pessoa. Você, no ventre da sua mãe, já era o que você é. Era você que estava no ventre da sua mãe, embora você não tivesse nascido ainda.
Igualmente, o Senhor quer, e é preciso que já aqui, nesse ventre materno que é essa terra, que é esse vale de lágrimas, nós já sejamos uma nova criatura, para que quando então formos dados à luz, a nossa morte é isso, quando formos dados à luz para a vida eterna, é só questão de continuar e ser a nova criatura, que vai viver com o Filho de Deus, por toda a eternidade. Foi para isso que o Pai te escolheu, é uma escolha de amor, é uma escolha maravilhosa. Apenas que aqui, nessa terra, porque infelizmente o pecado entrou, não foi Deus que quis, mas infelizmente o demônio enganou os nossos primeiros pais, e eles se deixaram enganar, foram culpados também, foram enganados sim, mas também foram culpados. Daí o pecado entrou, e porque o pecado entrou, aconteceu todo esse transtorno, nós vivemos num mundo transtornado, e justamente por isso é que Jesus veio, e para garantir o nosso resgate, Ele foi até a morte, e morte de cruz, como nós cantamos. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, e veja, se fosse simplesmente uma pessoa que morresse na cruz por você, já era uma grande coisa, mas não era uma simples pessoa, era o próprio Filho de Deus, que já veio a esta vida, já veio a este mundo por causa disso, e foi até a morte na cruz, por sua causa. Como São Pedro vai dizer, nós não fomos comprados por qualquer preço, não, nós fomos comprados pelo preço preciosíssimo do sangue de Jesus. Gente, foi vida por vida, a nossa vida foi comprada pela vida de Jesus, Ele morreu para comprar a nossa vida, Ele deu a vida dele em resgate pela nossa, desculpe, foi pau a pau, a vida dele para comprar a nossa, a vida dele para comprar a sua, sim, ao preço da sua vida, Ele comprou a vida de cada um de nós, portanto nós somos dele, entregar-se a Ele é apenas uma questão de justiça, uma questão de lógica. E aqui eu preciso dizer uma coisa importante, é que o demônio que vive nos tentando, e nos enganando de todos os jeitos, para desviar o nosso caminho, porque ainda ontem eu trazia o trecho do livro da sabedoria, dizendo que Deus não criou a morte, mas que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e a morte entrou porque o pecado entrou, se o pecado não entrasse a morte não entraria, e como entrou o pecado, entrou a morte, entrou a doença, e entrou a pobreza, entrou a miséria, entrou a ganância, entrou o egoísmo, daí entraram, gente, todas as atrocidades deste mundo, foi por causa disso que tudo isto entrou neste mundo. Então nós vivemos num vale de lágrimas, mas quem estragou esta vida, este mundo, foi o demônio. E não somente ele quis estragar esse mundo, ele quer estragar a vida de cada um de nós, e quer estragar o destino eterno de cada um de nós. Ele morre de ciúme de nós sermos filhos de Deus, até ele, com ele, né, ele morre de ciúme dizendo, está vendo esses filhinhos de Deus, queridinhos de Deus, não fizeram nada para serem queridinhos, e não fizemos nada mesmo, não fizemos, nisso o demônio tem razão, ele não está mentindo não, nós não fizemos nada para sermos queridos de Deus. Somos queridos de Deus, somos amados de Deus, e Ele morre de inveja disso, Ele morre de ódio de nós, e faz de tudo para desviar o nosso caminho. Ele não quer que nós cheguemos ao céu, Ele não quer que nós cheguemos a Deus, Ele não quer que nós sejamos os irmãos de Jesus que vão viver com Ele, porque Ele, por causa da loucura dele, perdeu. Ele estava no céu, mas perdeu pela loucura do orgulho dele, da desobediência dele. E como todo fracassado,
Fracassado é assim. Ele morre de ciúme daqueles que estão tendo sucesso. Então ele morre de inveja de nós e quer tirar de nós isso. Veja, é por isso justamente que ele vem oferecendo para a gente, de maneira falsa, mentirosa, todas as coisas embrulhadas com papel de celofane, com fita, mas na verdade o que ele nos oferece é veneno. Até você conhece aquela oração de São Bento? Reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me ofereça isto. Então, vamos repetir. É que eu queria fazer uma explicação e eu trupiquei. Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Ele oferece para a gente enfeitado, mas gente, é sempre mal o que ele nos oferece, porque ele é mal. Tudo que ele faz é para desviar-nos do nosso caminho, não é para o nosso bem, não. Ele se mostra como se fosse o bonzinho, que gosta da gente, que quer dar para a gente as coisas boas que a gente gosta. Lá em casa nós temos 2 netas, né? As netas do Eto e da Luzia, a Eduarda e a Pamela. E a gente até brinca, né? Que o vô sempre deseduca, porque acaba fazendo tudo que a criança gosta, né? Então no final de semana a criança vai para a casa do vô, da avó e faz tudo o que quer. Quando volta para a casa do pai e da mãe, né? O que o diabo faz é 100 vezes pior. Ele facilita para a gente fazer tudo aquilo que a gente gosta, que o nosso homem velho, marcado pelo pecado, gosta de fazer. Mas ele faz isso porque ele sabe que é mal, ele sabe que é veneno. É por isso que nós dizemos: é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só que infelizmente, desculpe, a gente é trouxa, a gente é tolo, a gente é bobo, e tantas vezes a gente foi na do diabo. Porque ele oferecia as coisas que a nossa carne gosta, que o nosso homem velho, que a sua mulher velha gosta. Você foi na história do diabo, igualzinho nossos primeiros pais, igualzinho, e fizemos o errado. E depois que a gente faz o errado, gente, é como quem comeu uma coisa estragada. Eu me lembro, fui numa festa de batizado, que eu fui batizando o filhinho de uns primos meus. Serviram uma torta de ricota muito gostosa. Era uma tarde muito quente, então aquela torta de ricota caiu bem no lugar, veio até geladinha, mas ninguém de nós imaginava que aquela ricota estava estragada. Você não imagina a desinteria que deu. Eu fui parar no hospital desidratado. Depois eu soube que todos os outros que estiveram na festa também passaram por coisas semelhantes, mas como eu estava no colégio sozinho, num quarto lá no fundo, né? Não fui socorrido em tempo, eu não tinha forças nem para sair da minha cama, gente. Desculpe, eu fiz de tudo na própria cama, porque não tinha força para me levantar. Não só vomitei, mas era desinteria, né? Você já imaginou tudo, né? Fiz de tudo ali, porque não tinha força de me levantar. Foi um colega meu que chegou, porque viu que eu não desci do quarto, já era hora do almoço e eu não apareci, daí foi me socorrer. Daí eu fui para o hospital, quase morri. Porque quando a gente come coisas estragadas, a consequência vem. Eu estava intoxicado.
E daí a desidratação. Gente, nós não imaginamos as consequências do pecado. O próprio São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Assim como o salário daquela torta de ricota, porque a ricota estava estragada, quase foi a morte para mim. Só que o salário do pecado é realmente a morte. E se não é Deus vir em nosso socorro, o pecado mata mesmo. Você entendeu? Se não é Deus vir em nosso socorro, o pecado mata mesmo. Porque até a palavra salário diz bem, o salário do pecado é a morte. O que é um salário? O salário é a paga por aquilo que você fez. Você faz uma coisa, você vai lá e capina o jardim, então eu te dou o pagamento. Estou pagando por aquilo que você fez. O salário do pecado é a morte. Portanto, a morte é o pagamento, e não é Deus que dá. Que a gente podia até pensar errado, que é Deus então dando. Não, é o próprio diabo que dá para você o pagamento daquilo que você fez. No fundo, nós somos trouxas, gente. Ele oferece as coisas gostosas, mas envenenadas, igualzinho àquela torta de ricota que nos foi oferecido. Ele oferece uma coisa gostosa e que cai bem naquele dia. Eu disse a você, naquele dia caiu bem aquela torta de ricota. Geladinha, gostosa, só que estava envenenada. E levamos as consequências. Ele é assim, ele sabe a hora certa, ele sabe quando a coisa vai cair bem para você. Mas que beleza, já de antemão, Jesus, na cruz, já pagou pelos nossos pecados. Então, quando infelizmente nós pecamos, é só recorrer a Jesus, é só recorrer à cruz de Jesus, é só recorrer ao sangue dele, à paixão, à morte dele, e obter de novo a salvação. E é por isso que nós dizemos que nós somos pecadores, somos, porque o pecado habita em nós, habita. E além disso, porque o pecado habita em nós, nós já fizemos tantas coisas erradas, e talvez faça muito pouco tempo que você fez coisas erradas, muito erradas. Você acabou engolindo coisas venenosas, igualzinho a torta de ricota que nós comemos naquele dia. Só que hoje Jesus está lhe oferecendo a salvação, porque na hora que a gente se entrega a Jesus, embora indigno, e porque indigno se arrepende, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, e eu nem tenho mais o que fazer, Senhor, porque é igualzinho como um copo de cristal que cai no chão. Eu sou muito moleque, né? Só que eu não vou fazer, não vou deixar cair. Mas se eu deixar cair, esse copo, ele não é de cristal, ele é apenas de vidro. É claro que ele ia se espatifar no chão. E esses vidros modernos, né, quando caem, ele não fica pedaços, ele praticamente se pulveriza, igualzinho esses vidros da frente do carro, né? Se bate uma pedrinha ali, o vidro se pulveriza, vira pó. Se eu deixasse cair, ia acontecer isso. Senhor, pelo meu pecado, eu não tenho mais nada o que fazer, caiu, quebrou. Agora, Senhor, o único jeito é me arrepender e pedir o teu perdão. Misericórdia, Senhor, me dá o tom de misericórdia. Pede ao Senhor misericórdia agora, porque eu sou pecador, porque você é pecadora, porque eu pequei, porque você pecou, porque nós fizemos loucuras,
Nós somos trouxas do diabo e acabamos fazendo coisas erradas, engolimos coisas venenosas, acabamos adquirindo o salário do pecado, que é a morte. Mas Senhor, hoje eu quero romper com tudo isso, quero romper com o meu passado, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho. Senhor, eu quero acabar com a velharia do pecado na minha vida, eu quero acabar com as loucuras da minha vida, Senhor, eu quero acabar com os maus hábitos, com os vícios da minha vida, Senhor, eu quero acabar. Eu não tenho nada para fazer, Senhor, porque realmente caiu no chão e espatifou, mas Tu tens a solução, e Tu és, Jesus, a solução, e essa solução está na Tua cruz. Tu crucificado, derramando o Teu sangue todo por mim, Tu és a solução. É por isso que eu peço misericórdia. Pede do fundo do seu coração. Sim, pede ao Senhor misericórdia. Porque é a Tua misericórdia, Senhor, que nos salva. E só ela. Senhor, misericórdia, misericórdia. Canta de coração. Senhor, escuta o lamento e tem de nós. Sim, Senhor, tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a sua graça e perdão. Levanta os seus braços e canta misericórdia. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Fomos loucos, fizemos loucura, Senhor. Tem piedade, tem compaixão, Senhor. Misericórdia, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Derrama sobre mim o Teu sangue precioso. Vocês. Sim. Misericórdia. Confiando na misericórdia do Senhor, erga os seus braços e cante. Misericórdia. Solta a sua voz agora. Kundaramani alari alabaranamani, Kundaramani alabara, Kundaramani alabari atandari, Tendaramani alabari ramanamani, Korianani alabaranamani alabari, Keriamanani alabari, Kari alabarandara, Tendaramani alabari. Sim, obrigado, Senhor, porque derrama sobre nós agora o Teu sangue precioso. Não apenas nós cantamos pedindo misericórdia, mas a Tua misericórdia vem sobre nós. Nós estamos envolvidos pela Tua misericórdia. Sim, Senhor, estás derramando sobre nós, sobre todos nós, estás derramando sobre mim, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, é só a Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia é a Tua resposta à nossa miséria, Senhor. Por causa do pecado, por causa do salário do pecado, que é a morte, Senhor, eu estou na situação de um miserável, Senhor. Sim, e a Tua resposta à minha miséria é a misericórdia. Lava-me realmente, Senhor, com Teu sangue precioso. Purifica-me, Senhor, com Teu sangue precioso. É o Teu sangue que nos lava, Senhor. É o Teu sangue que nos purifica, Senhor. É o Teu sangue que põe fim ao pecado na nossa vida, Senhor. É o Teu sangue que faz com que tudo aquilo que é velho passe e tudo se faça novo. Sim, Senhor, passou o que era velho, porque o Senhor nos lavou com o Teu sangue precioso. Eis que tudo se faz novo, Senhor, porque nós aceitamos que somos pecadores, nós confessamos diante de Ti, Senhor, os nossos pecados, e agora nós nos entregamos a Ti, Senhor, definitivamente. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado porque derramou sobre mim
o teu sangue o precioso. teu sangue precioso. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu rompo com o pecado. eu rompo com o Eu pecado. ponho um ponto final Põe um ponto final ao pecado na minha vida. pecado na minha vida. Eu pequei, Senhor. Eu pequei Pequei muitas vezes, muitas vezes, mas eu não quero mais pecar. mas eu não quero mais pecar. Eu sei da minha fraqueza, Eu sei da minha fraqueza, mas justamente por causa da minha fraqueza, mas justamente por causa da minha fraqueza, hoje eu ponho um ponto final. hoje eu ponho um ponto final. Não quero mais pecar. Não quero Eu mais pecar. rompo com o pecado. Eu rompo com o pecado. É como cortar uma fita. cortar uma fita. É como cortar uma É fita. como cortar uma fita. É como quebrar um pedaço de É madeira. como quebrar um pedaço de madeira. Eu rompo com o pecado. Eu rompo com o pecado. Eu ponho fim à vida de pecado Eu ponho fim à vida de pecado. e me entrego a Ti. E entrego a Ti. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu renuncio ao eu demônio renuncio ao demônio que me tentou, que me tentou, que me enganou, que me enganou, que me levou ao pecado. que me levou ao pecado. E tudo aquilo que eu fiz, Senhor, Tudo aquilo que eu fiz, Senhor, que fez aliança com o demônio, eu rompo agora. eu rompo agora. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Eu renuncio ao demônio. Eu renuncio ao Eu demônio. renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio às falsas religiões. Eu renuncio às falsas religiões. E tudo aquilo que eu fiz, Senhor. Tudo aquilo que eu fiz. E tudo aquilo que fizeram comigo, Tudo aquilo que fizeram comigo. que criou uma aliança Criou uma aliança com o demônio, com o demônio. com as forças do mal, As forças no espiritismo, do espiritismo. na macumba, Na macumba. nos terreiros, Nos terreiros. com benzedores, Os benzedores. com ciganos, Os ciganos. com cartomantes, Cartomantes. com toda e qualquer coisa Toda e qualquer coisa que não era tua, Senhor, que não era tua. mas era disfarce do demônio, Mas era disfarce. era engano do demônio. Era engano do Eu demônio. renuncio, Senhor, Eu renuncio. e Senhor. hoje eu me entrego a E hoje eu Ti. me entrego. Senhor, eu te pertenço. Senhor, eu te pertenço. Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou teu. Claro que as mulheres vão dizer eu sou tua, né? Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou teu. Definitivamente sou teu. Definitivamente sou Eu teu. me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Amém. 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 Gente, é muito importante isto. Romper com o pecado. E como eu dizia, hoje é o momento, e agora é o momento de nós nos entregarmos definitivamente a Deus, como fez aquele homem. Então para um pouquinho. Você também rompeu com o pecado, graças a Deus. Você rompeu com toda e qualquer contaminação na sua vida, e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue precioso sobre nós, e nós estamos agora, Senhor, envolvidos no teu sangue, e o inimigo não tem poder sobre nós, porque o teu sangue, Senhor, nos envolve. Nós estamos agora, Senhor, banhados pelo teu sangue, estamos encharcados pelo teu sangue, podemos dizer, estamos sendo batizados no teu sangue, nosso Senhor e nosso Deus. E por isso temos a tua guarda, a tua proteção, e o mal não tem nenhum poder sobre nós, sobre ninguém de nós, nem sobre nós que estamos aqui, nem sobre aqueles que estão em casa, vendo, ouvindo, aqueles que vão ouvir essa fita. O inimigo não tem poder sobre nós, porque estamos guardados pelo teu sangue precioso. E agora, Senhor, nós queremos com um ato de vontade, é por isso que nós fazemos isso em primeiro lugar, em silêncio, lá no nosso coração, com um ato de vontade, cada um de nós quer se entregar a Ti, e quer se entregar definitivamente. Eu sou do Senhor, eu nem me pertenço a mim mesmo, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, e por isso eu me entrego ao Senhor. Por isso eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Ele me salvou do pecado, está me salvando agora do salário do pecado, que é a morte. Ele me salvou desse veneno do pecado que me atingiu. Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu estou declarando isso agora no fundo do meu coração. E Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sou dele. Eu sou como um servo, sou como um escravo,
só que ele me trata como irmão, e por isso o Pai me trata como filho, mas na verdade Jesus Cristo é o meu Senhor, e hoje eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, e portanto Senhor da minha vida, Senhor de tudo aquilo que eu sou, Senhor de tudo aquilo que eu tenho, Senhor da minha família, Senhor do meu trabalho, da minha profissão, Senhor das coisas que eu possuo, Tu és o Senhor, e hoje eu estou declarando isso, não apenas és, mas eu estou declarando, como se fosse um documento, e eu assino embaixo, eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, e tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho é de Jesus, e agora eu assino embaixo. Obrigado, Senhor, porque estou fazendo agora com um ato meu, da minha vontade. Eu declaro, eu sou totalmente livre, faço isso com liberdade, faço isso com amor, amor se paga com amor. Eu me entrego a Ti, Jesus Cristo, eu sou Teu, Jesus Cristo, eu Te pertenço. Agora você vai fazer isso com as suas próprias palavras, vai falando para o Senhor. Eu vou falar da minha parte e você vai falar da sua parte. Sim, Senhor, eu sou Teu, eu Te pertenço, Senhor, e hoje estou me entregando a Ti como se eu nunca tivesse me entregado antes, Jesus. Sim, eu sou Teu, e eu voluntariamente, com um ato de decisão da minha vontade, Senhor, usando da minha liberdade, eu me entrego a Ti, Senhor, como se eu nunca tivesse me entregado, e eu me entrego definitivamente. Eu sou Teu, Senhor, eu Te pertenço, Senhor, a minha vida é Tua. Sim, eu Te entrego a minha vida, Jesus, e tudo aquilo que eu sou Te pertence, e tudo aquilo que eu tenho Te pertence, e eu Te agradeço muito, Senhor, porque a minha vida está nas Tuas mãos, o que eu sou está nas Tuas mãos, o que eu tenho está nas Tuas mãos, eu ponho nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o meu Salvador, Tu me salvaste, Senhor, e me salvas agora. Tu és o meu Senhor, e eu me entrego a Ti, Senhor. Exerce o Teu senhorio sobre mim. Eu sou Teu, e tudo aquilo que eu tenho é Teu, tudo aquilo que eu sou é Teu. Eu ponho tudo debaixo do Teu senhorio. Eu já rompi com o pecado, e mais uma vez eu rompo, Senhor. Eu rompi com o demônio, eu rompi, Senhor, com todo e qualquer erro, com toda e qualquer contaminação, para ser Teu, definitivamente Teu, sempre Teu, meu Senhor e meu Deus. Amém. Amém. Então diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. E eu faço essa entrega. Eu faço essa entrega Definitiva. Eu sou de Jesus. Eu sou de definitivamente. Definitivamente. Nada me vai tirar dele. Nada me vai tirar dele. Hoje, no dia 22 de junho, no dia 22 de junho de 2003, eu me entreguei, definitivamente a Jesus, porque Jesus é o meu Senhor. Porque Jesus é o meu Senhor. Aquele homem pegou aquele pedaço de madeira rústico do campo e gravou ali com um canivete. Vai ser importante que você escreva na sua Bíblia, ou no seu diário, ou no seu papel, ou na sua mão, que você escreva isso hoje e ponha a data. Eu me entreguei definitivamente a Jesus, e assina embaixo, porque é importante para você ter isso, para que você não tenha mais dúvidas, e para que você possa provar como um documento. Vai escrevendo, já, se precisa pegar a caneta de alguém, pega. Em último caso, se você não tem caneta mesmo, não tem lápis, não tem como escrever, escreve no seu coração, mas escreve mesmo no seu coração. Depois você vai escrever na Bíblia, ou no seu diário, ou no seu caderno, no lugar importante para você, você vai escrever e deixar gravado isso, mas é melhor que você escreva já agora: hoje eu estou me entregando, eu me entreguei definitivamente a Jesus, com data e com a sua assinatura embaixo. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou orando por você. Senhor, obrigado, Senhor,
o que falta agora é simplesmente tu selares, Senhor, essa entrega, para que a tua promessa aconteça. Sim, Senhor, sela agora, Senhor, com o selo da tua bênção, essa entrega que os meus irmãos fizeram, que cada um desses meus irmãos e irmãs fizeram, Senhor. Sela Jesus, porque eles se entregaram definitivamente, e o teu selo, Senhor, é definitivo, é como um selo de qualidade, é como um selo de garantia, Senhor. Obrigado porque estás nos selando agora, e tu estás assinando em cima deste selo, estás assinando, Senhor, com o teu sangue, não é com tinta, é com o teu sangue. Tu escreves aí Jesus, o Senhor. Portanto, Senhor, eu tenho agora um documento selado, Senhor, e assinado sobre o selo com o teu sangue, Jesus, o Senhor, para eu provar para mim mesmo, para eu provar para o mundo, para eu provar para o próprio demônio que eu te pertenço, que o mundo não tem mais poder sobre mim, que o pecado não tem mais vez sobre mim, e que o demônio não tem mais vez sobre mim, não tem mais vez. Eu sou de Jesus, eu me entreguei a Jesus, e de papel passado, eu tenho agora um documento, Senhor, um documento selado, e obrigado porque selou, e o Senhor assinou em cima com teu sangue. Portanto, hoje eu posso dizer, eu estou em Cristo, e por isso todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Então diga comigo, eu vou dizer, você vai repetir. Hoje eu me entreguei a Jesus. Hoje eu me entreguei a Jesus. E eu tenho um documento. Assinado por mim. Mas Jesus veio e selou esse documento, e assinou em cima com o seu sangue. Ele assinou Jesus o Senhor. Por isso eu posso provar para os céus, para a terra e para os próprios infernos que eu sou de Jesus, que eu pertenço a Jesus, de papel passado, assinado por mim, e selado por Jesus, e assinado por Jesus. O pecado não tem mais vez sobre mim. Eu não quero mais pecar. O mundo não tem mais vez sobre mim. Eu não vou mais viver para o mundo, com a mentalidade do mundo, com as loucuras do mundo. Não, eu me entreguei a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Definitivamente. O demônio não tem mais vez sobre mim. Ele pode me rodear, ele pode me tentar, mas ele não tem vez sobre mim, porque eu sou selado pelo sangue de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Amém. Pode aplaudir, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E diga comigo, por isso eu sou uma nova criatura. E diga o seu nome. Eu sou uma nova criatura. Passou o que era velho, as loucuras do passado, os erros do passado. Eu sou uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Levante os seus braços. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te pertenço. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu sou uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo que era velho. Eis que tudo se fez novo. E agora eu peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo
sobre esses meus irmãos e irmãs, e enche com o Espírito Santo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, Senhor, para que sejam todos eles cheios do Espírito Santo, como Tu queres, Senhor, para que se realize a Tua vontade. Sim, Senhor, a Tua vontade é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e que agora vivamos no Espírito. Somos novas criaturas, sim, mas além disso, agora cheios do Espírito Santo, vamos viver no Espírito. Solta a sua voz. E sim, a linguagem nova, é a linguagem do Espírito, é a linguagem da nova criatura. A nova criatura tem uma linguagem, é esta. Não é a linguagem normal, não é a linguagem do mundo, não é a linguagem humana, é a linguagem nova, que vai ser a nossa linguagem no céu, na vida eterna, mas que nós já antecipamos, orando assim, cantando assim. Recebemos essa graça e ostentamos esta graça e queremos usar, Senhor, esta graça. Obrigado porque nos enche com Teu Espírito, obrigado porque nos fazes uma criatura nova, porque nos dás uma nova linguagem, porque nos dás, Senhor, um novo amor. Obrigado porque fazes novas todas as coisas, tudo em mim, Senhor, tudo em nós se renova, se renova, se renova, se renova. Sim, Senhor, renova cada vez mais pelo Teu Espírito, para que sejamos a nova criatura que o Senhor quer, cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito, sem mais voltar para trás, sem mais voltar para trás. Solta a sua voz. Eli Allah Anani Allah Gloria Anani Allah Maria 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 Anana Maria Allah Banana Gloria Anani Allah Kendara Maria Allah Maria Kendara Maria Allah Maria 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 Anana Nani Allah Kendara Maria Allah Maria 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 Kandana Allah Maria Nana Maria Gloria Anani Allah Maria Keria Anani Allah Maria Kandana Maria Allah. E sela tudo isso, Senhor, com a Tua bênção. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, sela tudo isso com a Tua bênção. Bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!